Aleluias. Graça e paz, meus amados irmãos. Muito bom revê-los. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Meus amados, vamos orar. Se una comigo nesta oração, para que Deus possa nos responder. Amado Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos pelo teu grande amor. Pela tua misericórdia, Deus, que se renovou em nossas vidas nesse dia. Pelo teu grande amor, ó meu Deus, para conosco. Se estamos aqui, meu Deus, é porque o Senhor se lembrou de nós e nos deu vida. Senhor Deus e Pai, que seu Santo Espírito ministre aos nossos corações. Meu Deus, que nossos corações sejam receptivos à tua palavra, nossos ouvidos estejam abertos e atentos para ouvir o que o Senhor tem para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, me usa, porque, Senhor Deus, se o Senhor não me usar, eu não tenho condição alguma, meu Deus e meu Pai, de fazer a tua obra e de falar qualquer coisa, meu Deus, que edifica, que sara, que restaura, que cura e que renova. Mas o seu Santo Espírito, Ele é a vida, Ele dá a vida, que traz a justiça, que traz, meu Deus, a libertação e a salvação. Por isso, meu Deus, eu te peço que seu Santo Espírito faça uma grande obra nesta noite, em nossos corações e em nossas vidas. Pai, Pai Santo, Pai querido, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor é bom e seu amor dura para sempre. Agora, em nome de Jesus, eu dou uma ordem: se porventura tem algum espírito maligno nesse recinto, nesse lugar, que bata em retirada, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno, todo espírito de treva, sai agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, bata em retirada toda treva, todo espírito do mal. Todo espírito do mal, vá batendo em retirada em nome de Jesus. Nós te convidamos, Senhor Jesus, para vir neste lugar. Vem neste lugar, Senhor. E eu sei que o Senhor aqui está. A Ti toda a honra, glória e louvores. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Meus amados, como o pastor Júnior começou a falar, foi um dia que nós acordamos, ao levantar, tivemos essa notícia muito triste. Mas depois o nosso coração se alegrou, porque Deus continua operando. Deus continua fazendo milagres. Ele era de ontem, hoje e sempre. Eternamente Deus. Esse culto começou com um versículo poderoso, que o Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Se você é um amontoador de brasas, fique atentos, porque Deus quer fazer uma grande obra através de você. Queridos, João capítulo 7, João capítulo 7, vai dizer assim: passado estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos
criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeiam, porque eu dou testemunho a seu respeito e de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois de que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração em seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Meus queridos, nós estamos vivendo em meio a dias difíceis, em meio a uma sociedade muito perversa. E isso aqui eu já falei várias vezes a respeito disso. E no nosso meio, na igreja, também não é diferente das coisas que acontecem lá no mundo. Isso, para vos dizer, é triste, muito triste. Em meio às igrejas, acontecem coisas que acontecem em meio às pessoas que não têm fé e não creem na palavra do Senhor. Pessoas que se levantam um contra o outro, e muitas vezes por banalidades, por coisas pequenas, coisas medíocres. E se você é um ajuntador de brasas, você não pode dar ouvidos a esses insultos, a essas coisas, a essas falácias. Precisamos crescer. Aqui no texto, Jesus Cristo estava enfrentando uma batalha, uma guerra dentro da própria casa, porque não acreditavam nele. Os próprios irmãos não criam no Cristo, nos milagres que Cristo fazia, e muito menos que ele era o Filho do Deus Altíssimo, o escolhido para resgatar e para salvar a humanidade. Queridos, será que é diferente dos nossos dias? Eu vejo por muitas vezes muitos comportamentos de pessoas que dizem acreditar na palavra, mas agem como se a palavra não fosse verdadeira, como a palavra não fizesse efeito nos nossos dias. E o pastor falou com propriedade em Romanos 12, que nós não podemos retribuir no mesmo nível de ataque. Precisamos amontoar brasas vivas sobre as cabeças, e aí sim seremos verdadeiros adoradores que adoramos o Senhor em espírito e em verdade. A família do Senhor queria que ele voltasse para onde ele tinha vindo. Sabe por quê? Porque lá o Senhor tinha sido confrontado, e aqueles judeus queriam matá-lo. Você tem noção do que está acontecendo aqui? Da sua própria família querer a tua morte. Assim é comigo e com você. Por quê? Porque o mundo nos odeia, portanto nós não podemos odiar os nossos irmãos.
Se você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, se você crê nessa palavra viva, você não pode se revoltar contra o seu irmão, de odiá-lo a ponto de querer que ele seja apedrejado, que ele seja morto, que ele seja extirpado. Isso aqui estava acontecendo na casa de Deus, pessoas geradas pelo mesmo útero que gerou Jesus de Nazaré, a mesma família que recebeu os mesmos ensinamentos. José, da linhagem de Davi, ensinou aquela criança como se comportar. Maria ensinou aquela criança a ter um comportamento lindo, divino. Ou você acha que aquela criança não teve uma juventude, uma infância como qualquer uma outra criança? Sim, teve, porque senão a palavra estaria mentindo. A palavra seria mentirosa, porque senão ele seria santo, imaculado, de uma forma angelical. Mas ele era homem, ele era uma criança natural, provido de um ventre, porque senão não teria valor a morte dele na cruz. Ele não seria humano total, 100%, homem. E aquelas crianças tiveram os mesmos princípios de ensinamento, a Torá, para nortear a vida deles. Mas na igreja nós recebemos o mesmo ensinamento, mas alguns fazem ouvidos de mercadores, e muitos dizem: o pastor não tem nada com minha vida, eu não aceito essa palavra. Estamos vivendo outros tempos, a sociedade mudou, essa palavra não cabe para os dias de hoje. Sinto muito dizer para vocês: passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para todo sempre. E hoje eu dou um conselho: se paute na palavra do Senhor, se paute nessa palavra. O Senhor Jesus, em momento algum, no texto, em momento algum, vai dizer que o Senhor Jesus esbravejou para com seus irmãos. Em momento algum, o Senhor Jesus foi ao mesmo nível deles, mas simplesmente o Senhor Jesus disse para eles: a minha hora não é chegada. Para vocês, todo tempo é tempo. Meus amados, em momentos de afrontas, não receba afronta para você. Não receba afronta pessoal, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, e sim contra as hostes espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. As pessoas são usadas por Satanás para atingir a mim e a você. Isso não é conto de carochinha, isso não é coisa da minha cabeça, e muito menos do apóstolo Paulo, a quem eu citei agora. Isso é coisa divina, são princípios do céu. O Senhor Jesus mandou que eles fossem à frente. Na hora da afronta, saia de fininho, não dê ouvidos, não dê ouvidos às afrontas. O Senhor Jesus se ocultou. Ele foi à festa? Sim, foi à festa, mas não foi com quem o afrontava.
Então, queridos, o que acontece quando nós estamos para receber um milagre, para que as coisas se tornem grandes em nossas vidas, para que o que o Senhor preparou para nós aconteça, vai vir provações, vai vir momentos difíceis. O Senhor Jesus ali estava começando o ministério dele. O Senhor Jesus estava se formando, estava se fortalecendo no ministério. Quantas pessoas ficaram para trás? Quantas pessoas que estavam começando o ministério, começando a ganhar almas, a ganhar vidas. Aconteceram coisas no seio da igreja, em meio à igreja, que irmãos caíram, que pastor caiu, e eles desanimaram, e eles esfriaram. Não olham para os que caíram, olham para os que estão em pé, que dão bom testemunho. Olhe para Jesus de Nazaré. Seja forte. Aquele que caiu, seja você o ajudador dele. Levante-o, ajude-o, mas não fiquem para trás. Se vierem as afrontas, se ocultem, sai de perto, saiam de perto, para que o milagre aconteça. Ajunte brasa viva sobre essas cabeças que trazem afrontas. Como hoje pela manhã recebemos aquela notícia, pensa num homem dedicado à obra de Deus, pastor Renan Castilho, 42 anos, homem de Deus. Nos momentos difíceis, ligava para o pastor Renan, vamos orar, preciso de ti, preciso de orar, preciso subir ao monte. Na época ele ainda não era pastor, nós congregávamos na mesma igreja. Vamos, Renan, comigo. Subíamos ao monte, ele levava o violão, lá ele cantava, louvava ao Senhor, mesmo com voz de taquara rachada, eu o acompanhava. Nós louvávamos, nós glorificávamos, nós exaltávamos o nome do Senhor. Saímos dali fortalecidos, saímos dali cheios do Espírito, e era nítido a força que nós recebíamos do Senhor, o vigor era restaurado, em todos os momentos. Aquele cidadão não se deixava prostrar, foi um homem que passou grandes dificuldades, grandes afrontas. Só para vocês terem ideia, em menos de 5 anos, que o ministério de encontro face a face com Deus estava sobre a administração dele, já estava no 74º, 74 encontros face a face. Você acha que Satanás fica feliz com uma obra desse quilate, desse tamanho, dessa importância? Não são encontros com 30, 40 pessoas, não, são encontros com mais de 100 pessoas, encontro com 200 pessoas. Lembro-me agora que teve um dia que chamaram ele de ladrão, que ele estava roubando o dinheiro do encontro. Querido, se aquele homem se deixasse levar pelas acusações, ele teria parado, ele teria ficado pelo caminho. Eu não sei qual a acusação que paira sobre a sua cabeça. Não desanime, você sabe quem é você.
Você sabe em quem você tem crido. Não deixa se abater pelas calúnias, pelo que se levanta contra você. Aquele homem continuou a obra, continuou. E ontem ele estava se preparando para ministrar hoje, junto com a esposa dele, na sala, conversando, e ele falando da ministração, e de repente ele pende a cabeça para o lado, e a mulher começa: Renan, para de brincadeira, Renan, para de brincadeira. E ele não respondia, e expirou. Ele entregou o espírito ao Senhor, e ela sacudiu, não tinha mais vida, e correu, e liga para um, e liga para outro, e grita na rua, e alarido, e vem todos, e socorre, e leva para o UPA. Da casa deles ao UPA é aproximadamente 1,5 km ao centro do Bom Pastor. Lá tinha 2 médicos, os 2 médicos da Marinha do Brasil estavam plantão naquele UPA, e o atendeu. Um dos médicos que socorreu falou: não tem mais jeito, não tem mais jeito, morte súbita. E Marta chega para Jesus e fala: Senhor, não tem mais jeito, já é de 4 dias, não precisa mais abrir sepulcro, não precisa mais abrir o sepulcro, 4 dias, já está fedendo, meu irmão Lázaro está fedendo. E aquele médico falou: morte súbita. E entra o outro médico. O que aconteceu? Doutor, o paciente teve morte súbita, ele veio a óbito, está morto. E aquele médico: no meu plantão ninguém morre. Lá fora tinha para mais de 50 irmãos orando. Igreja, desperta, precisamos orar, precisamos interceder por todos aqueles nossos irmãos, por todas aquelas pessoas que nós amamos. A igreja se mobilizou em frações de minutos, e lá eles estavam naquele UPA, intercedendo por aquele que lá estava. Se nós não fizermos isso, nós não movemos o mundo espiritual, porque o mundo espiritual, ele é movido pela fé, e só tem fé quem crê no Senhor Jesus Cristo. Mas só tem fé aquele que põe a sua fé em ação, porque senão é balela. Eu tenho visto pessoas dizendo que tem fé, mas estão cabisbaixo, estão prostrados. Nós não podemos ser desse grupo. Nós temos que crer no sobrenatural de Deus. Nós precisamos crer. Ou acreditamos ou morremos. E aquele médico, ele exclama: no meu plantão ninguém morre, nunca ninguém morreu. Lá fora estão clamando, eu estou arrepiado, eu estou sentindo a presença de Deus nesse ambiente, nesse lugar. Deus está operando aqui. Vamos aos procedimentos. Choque, massagem, 30 minutos, 35 minutos, o corpo vem vida, o homem respira, a vida volta em Renan, o espírito volta para Renan.
Aí, quando estão todos felizes, porque o espírito voltou, saiu de novo o espírito. De novo, choque, choque, ninguém morre no meu expediente, ninguém morre no meu plantão, choque, massagem, massagem, Deus, atua. E o povo lá fora clamando, intercedendo. E o espírito volta outra vez, depois de meia hora de novo. Está com vida, está respirando, está pulsando. Vamos removê-lo para um hospital que tem mais condições. Chega no outro hospital, a doutora recebe logo com a UTI preparada, leva o Renan para uma UTI, faz todos os procedimentos. E aí, hoje 3 horas, fizeram todos os exames e chegaram à conclusão de que não tem nada. Não sabem a causa que levou à falência de Renan. Não sabem. Estão atônitos. Estão aguardando o Renan agora acordar. O coração está pulsando. E o que nós precisamos fazer como igreja é que o Senhor termine a obra que Ele começou. Paulo e Silas estavam na prisão, a igreja intercedendo. O Senhor Deus anestesia os guardas, as cadeias caem por terra de Paulo e Silas. Perdão, desculpa, perdão, igreja. Volto eu para Pedro preso. E as cadeias caem. Pedro é liberto. Pedro é liberto. Há uma anestesia naquele carcereiro. Pedro volta para casa. Quando chega em casa, a moça vem ao portão, porque Pedro está batendo no portão. É o espírito de Pedro que chegou aqui. E quando abrem, é o próprio Pedro. O Senhor Deus, Ele nos anestesia quando a gente está passando por problemas sérios. O Senhor Deus anestesia. Depois Ele desanestesia e nós voltamos a uma realidade. Porque muitas vezes nós não podemos suportar o que está vindo, os ataques que estão vindo. Deus toma as nossas dores. Aquele carcereiro ficou anestesiado. Pedro volta para casa, porque a igreja estava orando. Aqueles irmãos, naquele UPA, estavam orando. E os que estavam em casa, estavam orando. Todos que souberam, continuaram a orar. Meus queridos, o filho do pastor Renan, o Lucas, o jovem, creio eu que tem hoje aproximadamente a idade do André Felipe. Começou a orar, chorando, em prantos, pelo restabelecimento do pai, porque queria o pai de volta. E em prantos ele orando ao Senhor. De repente, a mãe dele do lado dele, ele levanta, para de chorar e diz: mamãe, papai não vai morrer. Deus falou comigo que papai não vai morrer, porque ele ama o papai, porque a obra que o papai faz é muito grande e ele está muito feliz com o papai. E a obra que o papai tem para fazer é muito maior do que a que ele fez até hoje. Você pode louvar o Senhor com suas palmas, com a sua gratidão. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus do impossível. Aquela criança, aquele jovem, levantou sem choro,
alegre, feliz, porque sabe que Deus está no controle. Mas os judeus procuravam a presença do Senhor naquela festa. Mas não encontrava. E tinha murmuração. Onde ele está? Quem realmente ele é? Ele engana o povo. É um enganador de multidão. Esse Jesus de Nazaré é filho de um carpinteiro. Esse Jesus de Nazaré é um João Zé Ninguém, enganador. Outros criam, acreditavam que ele era o Messias. Meus amados, nós passamos dias sobre essa terra, dias difíceis, que muitos não acreditam em você, que você realmente é crente, que você tem a salvação. E nesta hora, tem uma guerra nas trevas, em meio às trevas, querendo que você não acredite no que eu estou dizendo a vocês. As trevas não querem que você acredite que você é salvo. As trevas continuam e perseveram dizer que Jesus Cristo nunca existiu. Querem enganar dizendo que ele simplesmente foi um grande homem, que ele foi simplesmente um homem de visão de futuro, um homem que simplesmente acreditava e que conhecia a palavra de Deus e sabia recitá-la para poder enganar a muitos. Essa é a mentalidade daqueles homens, daquelas pessoas naquele dia. E muitos estão dizendo que você se esconde atrás da Bíblia. Sabe para quê? Para te tirar do reino dos céus, para roubar de você o que você tem, uma essência de Deus. Eles não querem que você acredite que Deus te libertou, que Deus te salvou. Sabe por quê? Porque nós, volta e meia, nós escorregamos, nós tropeçamos, e por isso apontam o dedo para mim e para você, para que nós não acreditemos em nós mesmos, que nós somos salvos. Acredite, Deus quer fazer uma grande obra através de você, Ele quer te usar. Muito tempo passou, Jesus de Nazaré fez a obra, 3 anos, fez a obra. Aqueles mesmos irmãos, aqueles mesmos parentes, que não acreditavam em Jesus, que não acreditavam nos milagres que Jesus fazia, se renderam aos pés de Jesus de Nazaré. Tiago, o irmão de Jesus, que depois de Jesus era o mais velho, acreditou e passou a ser um esteio da igreja. Você pode ser o esteio da igreja. A Mibai precisa de líderes. A Mibai precisa de líderes para ganhar almas, para fazer milagres, para fazer encontros face a face, para levar pessoas para ser libertas, serem salvas por Deus.
Não se prostrem, não volte atrás. Você é uma brasa viva, não deixe ser apagado, não deixe que a água apague você. Seja mais forte, seja corajoso. E então Jesus diz: Marta, eu não te falei, se creres, veria a glória de Deus? Sim, Senhor, quando o Senhor vier, seremos ressuscitados. Nesse momento, e que eu conto esse testemunho, nesse momento que eu digo que você é salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro na cruz, dentro de você ainda bate uma interrogação: se eu fosse salvo, se eu fosse remido, se eu fosse o queridinho de Deus, não me teria acontecido tal coisa, ou aquilo outro, teria tudo dado certo. Ei, Lázaro cria em Jesus de Nazaré, e aquilo aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus. Renan, ele foi à morte para ser manifesto o poder de Deus. Você, muitas vezes, tem problemas para que seja manifesto a glória de Deus. Acredite, Lázaro ressuscitou porque foi manifesto o poder de Deus naquele lugar. Não precisou o Senhor Jesus descer nas nuvens para Maria e Marta ver com os próprios olhos o irmão ser ressuscitado. Levanta, desperta tu que dormes, o Senhor está próximo a vir. Jovem, tenha coragem e bom ânimo, o Senhor conta contigo. Ele te ama, Ele te ama. A nossa vida não pode ser pautada de eventos, mas sim de fé, de obras. Quando tiver alguém chorando, vai abraçá-lo. Quando tiver alguém falando mal do irmão, ore por quem está falando mal. Naquela hora, leve a ele o entendimento de que ele está errado, e que se aquele irmão errou, aquele irmão precisa de você e dele. Queridos, nós precisamos acordar, fazer a verdadeira obra. Parem de gladiarem, parem de brigar, parem de confusão. Vivam intensamente o hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Renan Castilho amou aqueles filhos, amou aquela esposa, e em nenhum momento perdeu momentos por intrigas ou confusões. Eu nunca vi Renan Castilho se levantar contra qualquer pessoa, mesmo que tivesse mais errada, que se levantasse contra ele. Ele adorava, ele fechava os olhos. Lá, eu sou testemunha, foram muitos anos vivendo a fé junto com aquele homem. Ele fechava os olhos e adorava. Ele adorava. Quanto mais vinha flechadas, ele adorava. Até vinha uma unção maior do que aqueles que os acusadores receberam. A unção do ministério da reconciliação. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós temos o ministério da reconciliação. Quantos estão entendendo? Você pode ficar de pé, que nós já estamos encerrando.
Queridos, o Senhor Jesus foi para aquela festa dos tabernáculos, mesmo em meio às acusações, mesmo em meio a quererem tirar a vida dele, estava embaixo da raiva, estava embaixo de um espírito que estava dominando aquele território. Ali estava o Senhor Jesus, num território de homens que conheciam a palavra, mas que também nutria no coração o rancor, a inveja, a raiva, a ira. Mas o Senhor Jesus resolveu tabernacular, resolveu ir na festa dos tabernáculos com todos os judeus que queriam o mal dele. Você precisa ter esse entendimento, que nós precisamos querer estar no meio da igreja, estar presente na igreja, estar presente aonde Jesus Cristo está. Nesta hora Jesus está aqui. Não queira mandar para a cova dos leões, não queira mandar para o meio dos inimigos aquelas pessoas que se lançam contra você. Você dá uma afastada, deixa a poeira acalmar, se oculte, dá um tempo e ore em prol daquela pessoa, até o Espírito Santo fazer uma grande obra. Depois você vem e amontoa a brasa sobre a vida dele, abrace-o, diz: eu te amo, eu preciso entrar nos céus de mão dadas com você, eu preciso adorar o Senhor, o Rei da Glória, porque você é meu irmão, e nós precisamos entrar junto no reino dos céus. Somos irmãos amados, não queiram se levantar contra ninguém. Precisamos ter esse entendimento, e aí receberemos do Senhor uma unção renovadora, que cura, que restaura. Amém? Você entendeu mesmo essa mensagem? Leandro, o seu lugar ninguém pode tirar. Felipe Augusto, o seu lugar ninguém pode tirar. O Senhor reservou esses lugares para cada um. O seu lugar, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar, Leandro, a não ser que você permita. Felipe Augusto, ninguém pode tirar o lugar que o Senhor separou para você, a não ser que você permita. Todos nós temos um ministério. Todos nós somos importantes para Deus. O Senhor Jesus se alegra da sua adoração, porque você não olha para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Simplesmente você fecha os olhos e adora. A adoração, a fé tem que ser manifesta. Não podemos mais cruzar os braços e fingir que nada está acontecendo. Se você acredita que o Senhor Jesus é contigo, que Ele está no nosso meio, que Ele te ama, que Ele gosta de você, que Ele deu a vida por você, você tem que se manifestar, você tem que glorificá-lo, você tem que adorá-lo, você tem que mostrar para o inferno que você adora o Senhor e não se importa o que pensam de você. Aleluias. Por isso eu ainda ouso a pedir a você: se expresse diante do Todo-Poderoso com palavras de adoração, com palmas, com júbilo.
Nesta hora, o Senhor está aqui, Ele merece isso de você. Você pode adorar o Senhor com palavras, com palmas, com gratidão, do fundo do coração, palmas com força, com alarido no território, porque Ele é bom, porque o amor dEle dura para sempre, o amor dEle dura para sempre, é de eternidade a eternidade. Ele quer salvar sua família, Ele quer salvar os seus, por isso Ele não desiste de você. Aleluia, glória a Deus, aleluia.